Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Ele disse assim, alguma coisa assim, não é textual, mas algo assim: as provas de possível interferência via censura têm que vir de vocês. O Brasil não tem hoje os mecanismos, né, para levantar e divulgar essas provas. Então, isso mostra a ausência de um sistema de instituições livres, a ausência de um Congresso livre, a ausência de um judiciário, obviamente, livre no Brasil e atento às liberdades fundamentais. É preciso que provas sejam apresentadas em outro país, no Congresso de um outro país, levantadas e discutidas no Congresso de um outro país. Claro, muita gente levanta, e a soberania brasileira? Bem, né, isso é a soberania brasileira, ela está sendo destruída pelas instituições brasileiras, que não admitem que os brasileiros discutam os temas que dizem respeito aos brasileiros dentro do Brasil. Quem está destruindo a soberania são essas instituições brasileiras, não o Congresso americano, que está querendo discutir isso lá, com toda a legitimidade, aliás, porque eles estão discutindo isso a partir das leis americanas que proíbem empresas americanas de se envolverem em atividades ilegais no exterior. Portanto, se as empresas americanas como o X, ou como o Google, ou como o Facebook, etc., tiverem sido forçadas no Brasil a perseguir ilegalmente pessoas, isso afeta essas empresas nos Estados Unidos, tem toda a legitimidade. Mas, além disso, claro, existe a legitimidade geral dos direitos humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que, né, as pessoas, todo ser humano tem direito à liberdade, inclusive liberdade de expressão. Então, não cabe alegar soberania para dizer, olha, eu censuro quem eu quiser, eu persigo quem eu quiser. O Brasil é signatário das convenções todas de direitos humanos e não pode alegar isso como esse tipo de interesse internacional pela censura no Brasil como uma quebra de soberania, né? Outro aspecto, para o qual eu quero chamar a atenção aqui, dessa atenção que o Congresso americano está dando ao Brasil nesse tema, é o seguinte: vejam a diferença entre um país próximo dos Estados Unidos, um país com influência, né, de uma grande potência ainda livre, ainda com um esquema democrático de governo, e um país
né, com influência da China, um país com regime de partido único, sem democracia, com censura total, né, e com um partido comunista que o governa. Por causa da influência dos Estados Unidos no mundo e aquela que ela ainda tem na opinião pública brasileira, que esse tema no Congresso americano está causando tanta repercussão e chamando tanto a atenção, né? Num mundo onde o Brasil fosse totalmente dependente da China, totalmente, né, ligado à China, onde o nosso futuro fosse atado ao futuro da China, não aconteceria nada desse tipo, né? Não vai ser lá o Comitê Central do Partido Comunista Chinês que vai discutir o problema de censura no Brasil, inclusive porque essa censura, em parte, copia a censura chinesa ou tem afinidade com a censura chinesa, né? Tivemos aí a presidente do PT, que é partido no governo, no executivo no Brasil, indo à China, se encontrando com autoridades lá do Partido Comunista Chinês, né, expressando total afinidade entre o PT e o Partido Comunista Chinês, e dizendo que a China, sim, aqui é uma democracia, portanto, quando o PT e o esquema do poder no Brasil hoje fala de democracia, ele está se referindo ao esquema chinês de poder. Esse esquema jamais vai dar repercussão ao problema de censura no Brasil. Ora, por isso, então, é que a gente tem que ver por que a classe política brasileira, por que o corruptariado brasileiro tem tanta ojeriza à aproximação com os Estados Unidos e ama tanto a China e fala tanto da China como né, o nosso futuro e o grande parceiro. Porque a China jamais vai incomodar a censura, a corrupção, o desgoverno, a repressão no Brasil, né? Os Estados Unidos, sim, incomodam, né? Porque eles são uma democracia e eles têm, além de uma atitude, mecanismos para influenciar, embora não decisivamente, depende dos brasileiros, mas para influenciar, né, os outros países ainda um pouquinho em relação à democracia, né? Os autocratas brasileiros não querem ver seu nome enxovalhado nos Estados Unidos. A China jamais vai enxovalhar o nome deles, né? Mas eles têm ainda essa preocupação. Por quê? Porque os Estados Unidos, como cultura democrática, ainda influi um pouco no mundo e no Brasil, né? Então, por isso é que eu vi muito isso quando eu era ministro, né? Ver a bandeira brasileira ao lado da bandeira americana causa calafrios aos corruptos brasileiros. A boa parte da classe política no poder no Brasil causa calafrios. Por isso que não queriam que a gente se aproximasse dos Estados Unidos, porque essa aproximação, seja na economia, seja na defesa, né, militar, seja na esfera militar, seja na esfera de combate ao crime organizado, ela sempre estará contra o esquema de poder corrupto que domina o Brasil, que nós queríamos derrotar, né, no tempo dos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro. E por isso que essa mesma elite, né, chora de prazer, né, ao ver a bandeira brasileira junto com a bandeira da China, né, porque é uma entidade poderosíssima, a China, o Partido Comunista Chinês, né, que acolhe, né, confortavelmente o corruptariado brasileiro, a classe política corrupta brasileira nos seus braços e a reforça, a protege, a legitima, né, paga, né, financia, certo? E a propele. Portanto, né, eu acho que hoje está ficando bastante claro por que corrupto brasileiro não gosta dos Estados Unidos e gosta de China, tá certo? Bem, né, o presidente Bolsonaro, nessa fala de ontem, ele disse que a censura, né, acha que a censura, em parte, veio dos Estados Unidos, está se referindo ao governo Biden, né, ao executivo americano, portanto, né, em contraste com o que a gente acabou de falar, o modelo chinês, isso é um perigo para o mundo, né? Ele, de certa forma, está penetrando nos modelos democráticos ocidentais, inclusive nos Estados Unidos, né?
caso dos Estados Unidos, através da esquerda americana, do Partido Democrata. Então, quem hoje está influenciando o Brasil e o mundo a favor da democracia é apenas uma parte dos Estados Unidos, né? É apenas, no caso, hoje, o Legislativo, onde a Câmara de Deputados, não o Senado, mas a Câmara de Deputados americana, tem maioria republicana que não se identifica com o modelo de mundo chinês, né? Mas, né, o governo Biden, né, tem um fraco pelos, né, aparentemente, é fraco na defesa da democracia, quer dizer, o mínimo, né? Tem atitudes muito estranhas em relação à Venezuela, por exemplo, muito simpático aos regimes narcossocialistas da América do Sul, da América Latina. Então, o executivo americano, né, parece que torcia, e não sei até que ponto atuou, em favor da candidatura Lula lá em 2022, e de um modo geral em favor da esquerda e do corruptariado brasileiro. Então, isso que a gente precisa entender, né? Uma coisa é o governo Biden, no executivo hoje, outra coisa são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm ainda mecanismos que escapam ao seu executivo, né? ao seu esquema, ao esquema de poder pró-totalitário, que permitem ainda algum exercício de democracia. Mas na medida em que isso acabar, nos Estados Unidos, a gente vai ficar realmente sem nenhum tipo de aliado externo. Bom, então, o presidente diz, olha, algum tipo de censura veio dos Estados Unidos para favorecer um candidato de esquerda no Brasil. Não sei exatamente o que ele está se referindo, mas isso foi em resposta a uma pergunta sobre o envolvimento do governo americano no processo eleitoral brasileiro, e ele deu essa resposta, né? E com a esperança de que o Congresso americano ajude a esclarecer o que realmente aconteceu. Então, o Congresso americano pode esclarecer a atuação tanto de autoridades brasileiras, censurando ilegalmente pessoas de direita no Brasil, quanto pode esclarecer, então, eventual interferência das autoridades americanas, do executivo, no caso, em favor, né, de uma determinada corrente política no Brasil, que em si já seria ilegal, do ponto de vista americano, mas, sobretudo, se tivesse sido feito por meios ilegais, né? Ou seja, seria contestável se fosse feita por meios assim, puramente políticos, né? Mas pode ter sido realmente, pode ter talvez utilizado meios ilegais, então isso levaria toda uma série de processos políticos e jurídicos, talvez, nos Estados Unidos. Mas só voltando ao tema da dessensibilização e da desumanização da direita, né? Vejam como é importante o fato de que você tem ainda, né, uma caixa de ressonância na Câmara de Representantes americana, não influenciada pelas correntes totalitárias do mundo. Nessa caixa de ressonância, você, parcialmente que seja, reumaniza um pouco, né, a direita brasileira, né? Lá, a direita brasileira está sendo vista como, eu acredito que ela realmente é, um conjunto de pessoas e de ideias que no Brasil foram ilegalmente perseguidas durante muito tempo. E, contrariamente, portanto, à narrativa oficial de que essas pessoas são extremistas e que não têm direito nem à liberdade, talvez nem à vida. Então, a ação do Congresso americano, ela ajuda a se contrapor àquela atitude da moça lá, influenciadora, né, brasileira, que disse, algo assim, né, bem feito, que os bolsominions do Rio Grande do Sul estão morrendo e tudo isso. Ajuda, né? Ajuda a, então, vem cá, né, mostrar para o mundo, olha, essas pessoas, né, merecem que seus direitos sejam ouvidos, que a sua voz seja ouvida, né, merecem justiça, saber se realmente o que aconteceu, se realmente foram perseguidas ilegalmente, né? Não é porque elas são declaradas extremistas, ou fascistas, ou radicais, né, que elas deixam de ter direito a
as liberdades básicas, ao processo devido processo legal, etc. Né? É um aspecto de reumanização e de ressensibilização da opinião pública brasileira e mundial em relação à direita brasileira. A esquerda europeia ajuda muito nessa dessensibilização. Queria mencionar que, como uma modestíssima contribuição a esse esforço de socorro, eu e meus colegas aqui da Academia Folha Política estamos nos comprometendo a, durante esse mês de maio, dedicarmos metade da receita líquida da Academia Folha Política ao socorro às vítimas, às pessoas afetadas no Rio Grande do Sul. Faremos isso especificamente através de entidades que estão recolhendo doações em dinheiro para transformá-la em doações e ações concretas na prática, né? Infelizmente, como muitos de vocês não estamos lá, não podemos fazer diretamente algo, então é uma maneira de fazer algo a respeito. Né? A Academia Folha Política, como vocês sabem, é um projeto onde eu estou empenhado, onde tenho o meu curso de logopolítica semanal, onde tenho uma live semanal sobre atualidades políticas e geopolíticas, e onde temos também, meus colegas têm o curso sobre totalitarismo, resistência democrática. Então, ao longo desse mês de maio, todo mundo que assinar a Academia Folha Política, ou seja, que adquirir a assinatura, a Academia Folha Política, metade da renda, quer dizer, nós vamos dedicar, a pessoa vai ter o acesso integral, absoluto, mas a metade da receita nós vamos dedicar ao socorro ao Rio Grande do Sul. Né? E infelizmente não dá para ser 100%, porque temos custos operacionais aí que precisamos cobrir, é uma iniciativa que está crescendo, que tem custos, então, mas é o que nós podemos fazer, né, e tanto diretamente como também como uma maneira de pedir, né, que quem puder se associe a essas ações da maneira que puder, tá? Doações diretas também, enfim, estou apenas introduzindo uma maneira de que a Academia Folha Política faça a sua contribuição, mas quero também sugerir que quem puder faça doações diretas, e estamos colocando aqui na descrição deste vídeo o Pix de algumas entidades que, pelo que eu recolhi aí, a partir de menções de várias pessoas, parecem ser entidades que estão fazendo um ótimo trabalho, mas também quem tiver outras, né, e há dezenas de entidades que estão recolhendo recursos, enfim, acho que, claro, cada um encontrará o seu caminho para essa contribuição, tá? Então, essa é a maneira que nós encontramos, a Academia Folha Política, de participar um pouco desse esforço nacional. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo,
clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço!